como resquício da Lava Jato, Fernando Collor teve sua prisão ordenada, o que suscita duas grandes questões. A primeira é, por que diabos a Lava Jato, que morreu para todo mundo, que tocou boa parte dos esquemas de corrupção, está viva para Fernando Collor de Mello? Né? Que Lava Jato é essa, que ela é válida e cuja prisão faz sentido quando é para um cara que, vamos ser honestos, se aliou ao Bolsonaro na última eleição, tá? Mais que para figuras como Zé Dirceu e comunidade aí de corruptos brasileiros, simplesmente não tem nenhum, né? Não tem nada, ela não conta. Qual o critério, né? Eu acho isso, no mínimo, curioso. Segundo, e esse é o ponto, o recado que Alexandre de Moraes passa. O recado que Alexandre de Moraes está dando é simples, cristalino, direto e é fácil e vocês precisam entender. Eu prendo o presidente. Eu prendo o presidente. O problema é prender um presidente? Tá aqui, ó. Eu prendo. Existe um jogo de gato e rato que existe entre ele e o senhor Jair Bolsonaro, e ambos ficam fazendo suas respectivas demonstrações de força, de fraqueza. O Bolsonaro adora demonstrar fraqueza, né? Quando ele bota aquele tórax exposto, aquele torso horrível dele, ele fica lá mostrando fraqueza e ele fica acusando, vamos dizer, o golpe o tempo todo, né? E esse é engraçado porque, enfim, querem prender ele acusando ele de golpe e o Bolsonaro acusa o golpe toda vez que ele se sente atingido por isso. Mas é apenas um comentário de ordem piadística tosco. Eu acho que a gente precisa olhar primeiro o duelo como... O duelo entre Bolsonaro e Alexandre de Moraes como um longo xadrez, tal qual foi o duelo que envolvia Lula e envolvia Moro, tá? Lula e Moro seguiram um processo completamente distinto, né? Porque Moro era um juiz de primeira instância e a vitória do Moro consistia em prender o Lula sabendo que eram decisões que passariam no TRF4, depois STJ e depois chegou a ter habeas corpus no STF, tá? Então o Moro precisava muito para ter sucesso do apoio da opinião pública e também da imprensa e ele obteve isso por muito tempo. Essa é a primeira coisa que precisa ser notada. O Alexandre de Moraes, em parte, em tese. Mas dado que ele dispõe de poderes quase absolutos na condução desse processo, para ser bem direto, ele sabe que ele pode criar externalidades negativas para ele e para os parceiros dele agindo de maneira errada. Então, ele não pode também fazer o que ele quer o tempo todo. Tá? Então, existe esse jogo, existe esse game. A gente acabou não comentando muito, mas houve aquele episódio no mínimo constrangedor no hospital, em que o Alexandre de Moraes mandou citar o Bolsonaro no hospital, e o Bolsonaro, por seu turno, deu um sermão numa oficial de justiça completamente idiota, tipo, ficou lá ensinando, sei lá, sobre urna eletrônica pra um oficial, negócio, né, é uma oficial de justiça. E, ao mesmo tempo, foi de uma grosseria com o próprio médico, que denota um tipo de comportamento, vamos dizer, muito pouco parecido com aquele sujeito bacana que as pessoas imaginam. As pessoas imaginam o Bolsonaro cheio de farofa, andando numa motocicleta. É assim que as pessoas imaginam ele, né? Farofa, motocicleta, curtição, pra lá e pra cá e tal. Elas não imaginam que o Bolsonaro é um sujeito duro, irascível, é um sujeito grosseiro, é um sujeito que, como nunca conseguiu ser líder na vida dele, ele se estabelece como autoridade sendo grosseiro. Vocês já entenderam isso, né? Lideranças naturais... primeiro, eu tenho que ser preciso, liderança natural não é necessariamente uma coisa inata, né? Você aprende a liderar, mas aprender a liderar com uma autoridade legítima, vamos colocar assim, pressupõe que este tipo de líder não vai precisar levantar a voz para conseguir o que quer o tempo todo, tá? Então bons líderes, eles conseguem, vamos dizer, ter seu interesse sendo levado à frente pelos liderados de maneira praticamente natural, tá? As pessoas veem legitimidade nele. Sujeitos que não têm esse tipo de legitimidade, nunca souberam construir isso na vida, aí eles precisam se impor. Então, dá bronca e tal. Esse tipo de líder é uma bosta. Na verdade, ele não é um líder, ele é uma pessoa que está numa posição de poder. Você tem que saber diferenciar uma pessoa que está numa posição de poder de um líder. No caso, o Bolsonaro é apenas uma pessoa que está numa posição de poder. E aí, então, quando ele precisa fazer valer, né, a opinião dele, por mais que às vezes ela seja insensata e ela não é respeitada pelas pessoas que estão abaixo dele, aí ele tem que gritar. Vocês têm que entender uma coisa. Se você tá numa posição de poder, isso aqui é uma dica pra vida, tá, o que eu vou falar. Se tá numa posição de poder, as pessoas podem até te obedecer porque elas estão abaixo. Mas se a decisão for burra, ou se a sua ideia for burra, e se você não demonstrar humildade diante de uma ideia burra que se apresenta... as pessoas vão ver essa fraqueza em você e as pessoas vão criar instrumentos para não seguir a decisão burra. Perceba como foi o Bolsonaro no lance da pandemia.
durante a pandemia, o Bolsonaro não era respeitado no mínimo por uns 70%, 80% dos ministros dele. O Moro via e falava, puta, que coisa horrorosa. O Mandetta, que coisa... Os caras viam o que estava acontecendo. Mas olha aqui, ó. Come o óleo ajuda. Não, porque essa vacina... Ali, né, todas as fraquezas intelectuais e morais do Bolsonaro como líder, elas ficaram muito aparentes. E como é que ele se fazia, né, ouvir? Avisando, eu mando aqui. Toda vez que você precisa falar pra alguém que você manda, ou que você tem uma relação de poder nesta relação, significa que você não tem mais poder algum, tá? E você está fazendo uso da chave final da relação, que é avisar, por exemplo, eu tenho os instrumentos que determinam o que pode ou não pode ser feito, certo? É igual você ter uma arma no coldre, uma espada na bainha. Se você, pra se fazer valer, precisou tirar a espada, é que todo o resto não vale, né? A grande beleza da liderança é você nunca precisar tirar a espada da bainha ou tirar a arma do coldre. Então aquele Bolsonaro gritando com aquele cara, lembre-se sempre, aquilo é a demonstração óbvia e clara de que ele é um líder fraco. Aí vocês vão falar, porra, mas o Bolsonaro tem milhões de seguidores, 50 e tantas milhões de pessoas votaram no Bolsonaro. É o marketing. O marketing consegue transformar um produto vagabundo e ilegítimo em algo sério. As pessoas acham que aquele cara é um ídolo, que aquele cara é um herói, que, pô, qual é o nome dele? Ele é um mito. Então, né, o marketing faz isso. Eu dei essa volta porque eu quero explicar essa briga de gato e rato. Por quê? Porque você teve essa semana esse posicionamento do Bolsonaro em cima do oficial de justiça, em que ele tá se fazendo de vítima, ele tá avisando, olha, esse cara tá me torturando aqui, eu tô aqui doente, ele tá me torturando e tal. Aí bota o vídeo no ar como se fosse uma grande coisa. E até funciona pra aquele tipo de público dele lá, né, meio perdido. Mas, pô, né, pra quem tem 2 neurônios, aquele vídeo é ofensivo. Aquele vídeo é tosco. E o Alexandre de Moraes tem, por seu turno, né, um ato profundamente alexandrino, né? Ele mandou prender um presidente da República. Então, de um lado, o Bolsonaro mostra toda a sua fraqueza, tentando ensinar para um oficial de justiça, vamos dizer, todos os detalhes do processo dele. Aquilo é ridículo. Entenda uma coisa, aquilo é absolutamente ridículo. Que aquele oficial de justiça, ele fazer uma instrução do oficial de justiça, não quer dizer nada. Então ele tá mostrando para as pessoas o que? Olha só, isso aqui é uma oportunidade para eu mostrar aqui minha posição sobre esse assunto. Aquilo não é um ato de poder, aquilo é um ato de fraqueza. E aí quando ele é avisado pelo médico, olha, sua pressão arterial tá subindo, aí ele é grosseiro. Alexandre de Moraes, qual é a reação dele diante desse problema? Temos aí essa questão do Collor, como é que fica, tal, prende. Então o Collor virou uma espécie de um emissário de um recado dele, sou forte. Então o recado do Alexandre de Moraes é sempre na linha do sou forte, e o Bolsonaro é sempre na linha do sou fraco. Sou forte, sou fraco. Sou forte, sou fraco. E o jogo é esse, é um jogo em que um lado mostra força o tempo todo, a ponto de ser tratado como autoritário, ditatorial, fascista, não sei o que, chame do que quiser, comunista, e o outro fica apelando para um imaginário cristão em que ele é uma espécie de Cristo num martírio. O que o desenho que eles querem fazer é do Bolsonaro tomando chibatada nas costas, apanhando, né? Ele é o nosso Cristo. E nós temos que sofrer, é a paixão de Bolsonaro. É meio bosta, assim, gente, dica, o Bolsonaro não é Jesus Cristo, pelo menos que eu saiba, o Bolsonaro não é filho de Deus, tá, eu sou filho de todos, somos filhos de Deus, tá ok, até porque Deus é brasileiro, tá ok, é patriota, tá, mas, eu acho que a gente tem que entender que no fim, se esse eleitor do Bolsonaro trabalha com esse feeling, eu acho que a pilha do Bolsonaro, né, a quantidade de energia que ele carrega tá gasta, já tá acabando. Porque não dá pra você ficar lutando pelo fraco o tempo todo. Não dá. Então quem tá ficando com o Bolsonaro, justamente é o público mais engajado, que é o público que compra teorias conspiratórias e que tá ali defendendo o Bolsonaro como uma profissão de fé. Não à toa, as manifestações que ele organiza têm o mesmo perfil socioeconômico, né, pessoas de classe média, idosas. É isso, o perfil. Não muito inteligentes, né, já tá muito claro. E esse perfil, cara, beleza, esse perfil vai ficar sofrendo e chorando pelo martírio de Bolsonaro, mas você não vai fazer
vamos dizer assim, se quer um projeto de poder decente com isso.